Capítulo 4. Acordei devagar, primeiro ciente de algo macio embaixo de mim, e então de um baixo murmúrio de vozes nas proximidades. Eu não conseguia compreender onde estava. Não era minha casa. Não tinha o cheiro de casa. Eu sabia que deveria abrir os olhos, mas de alguma forma não consegui. Então fiquei imóvel e prestei atenção ao murmúrio. Era muito agradável. Lembrava-me de algo da minha infância, quando adormecia na carruagem à noite e ouvia meus pais conversando baixinho perto de mim. A carruagem. A lembrança veio como uma inundação sobre mim, de uma só vez, tão vívida que soltei uma exclamação. O murmúrio parou e eu senti alguém se curvar sobre mim. E então está recobrando a consciência, enfim? A voz abrasiva soava vagamente familiar. Ergui as pálpebras com força e olhei bem para o rosto da esposa do estalajadeiro, que não estava ali para bobagens. Perto como ela estava, eu senti o cheiro de alho em sua respiração e pude contar 4 pelos compridos em uma verruga sobre sua bochecha. Ambos serviram para despertar meus sentidos imediatamente. Achei que a senhorita fosse desmaiar, ela disse, e com certeza foi o que acontecera. Ao me sentar, senti uma dor de cabeça excruciante crescer atrás dos meus olhos. Coloquei a mão na testa e olhei em volta com cuidado, tentando não mexer muito a cabeça. Eu podia ver agora que estava numa espécie de sala de estar. Uma mesa no meio da sala estava posta com comida. Havia uma lareira em uma extremidade e janelas encobertas por cortinas ao longo da parede comprida. As mãos carnudas da mulher circularam meus braços e ela me colocou em pé e em seguida levou-me até a mesa. Sente-se e coma, ela comandou. Obedeci sua primeira ordem, grata por não estar mais apoiada nas minhas pernas bambas. Ela lançou um olhar atrás de mim e perguntou: Algo mais, senhor? Apressei-me a olhar por cima do ombro e imediatamente lamentei a ação, pois fez minha cabeça girar e aumentou a sensação de latejamento. Pressionei as mãos sobre minha fronte. O homem detestável disse algo para a mulher. Mal ouvi do que se tratava, e ela saiu do cômodo sem olhar para trás, fechando a porta com firmeza. O cavalheiro... Não, ele não era um cavalheiro. Não havia nada cavalheiresco a seu respeito. Ele era apenas um homem comum. Não saiu com ela, mas se aproximou da mesa, de forma que eu não precisava mais virar a cabeça para encará-lo. Olhei-o de relance pelo canto do olho. Ele estava me observando, era enervante. Só me restava conjecturar como devia estar minha aparência, depois de viajar o dia todo, cair da carruagem, erguer um homem ensanguentado e depois desmaiar. O pensamento me fez fechar a cara. Ele se adiantou e perguntou: Está ferida? Olhei para ele de forma avaliadora. Ele parecia genuinamente preocupado, o que me surpreendeu. Não, respondi, mas minha voz soava áspera. Minha garganta parecia seca como pão amanhecido. Estendi a mão para o copo perto de meu cotovelo e bebi, na esperança de clarear um pouco a cabeça. Decidi que um pouco de comida era uma boa ideia e que eu poderia muito bem ignorar o homem detestável até que ele saísse. Meu plano não funcionou. Ele era tão obtuso que chegou a ponto de caminhar até uma cadeira oposta a mim e perguntar: Se importa se eu me sentar com a senhorita? Gostaria de pensar com clareza. Onde estava minha sagacidade quando eu precisava dela? Não havia nenhuma maneira cordial de eu recusar. Além disso, estava cansada demais
para pensar em qualquer resposta sagaz. Afirmei com a cabeça e o observei caminhar até a porta. Ele a abriu antes de se sentar à minha frente. Eu me senti imediatamente mais confortável, nem tinha estado ciente da tensão em que me encontrava, por estar sozinha com um homem estranho atrás de uma porta fechada. Enquanto eu comia, o latejar na minha cabeça se transformou num leve tamborilar, e depois num zumbido grave, de uma dor de cabeça incômoda. O homem não comeu nada. Apenas ficou ali, sentado, e bebeu um pouco, o tempo todo me observando, como se eu fosse cair do assento a qualquer instante. Eu ainda tinha a intenção de ignorá-lo, porém, me via estudando o seu rosto em olhares rápidos. No tumulto e na comoção de momentos antes, eu não havia notado suas feições. Agora que tinha liberdade para vê-lo claramente, fiquei consternada ao perceber quanto ele era bonito. Seus cabelos eram castanhos e ondulados. A mandíbula era forte. Fiquei me perguntando que cor tinham seus olhos. Ele me obrigou a erguer os olhos de repente. Oh, azuis, sim. Um rosto extraordinariamente bonito, pensei, e então me dei conta de que havia sido pega fitando-o. Mais que depressa baixei os olhos, sentindo o rosto queimar. Ele era bonito. Isso só piorava tudo. A comida tinha reanimado meus sentidos e logo senti com força total o constrangimento da minha situação. O ressentimento se inflou dentro de mim quando me lembrei de sua atitude esnobe e da forma como ele me olhara quando entrei na estalagem pela primeira vez. Sem dúvida, ele pensou que eu fosse algum tipo de pessoa comum do povo, indigna de ser notada por ele. O fato de que eu parecia uma leiteira despenteada não amenizava a dor. Também não ajudava que ele não estivesse me dirigindo palavra nenhuma. Bem, ele achava que estava jantando com alguma pessoa vulgar. Claro que não conversaria. Homem arrogante e detestável. Ressentimento e vergonha queimavam numa onda de raiva incandescente dentro de mim. Olhei para ele por sob meus cílios. Se alguém do povo era o que ele esperava, então alguém do povo ele teria. Ele não devia ser nada espirituoso, como a maioria das pessoas bonitas. Seria fácil. Obrigada pela refeição, senhor. Falei em tom recatado, imitando o sotaque de Betsy. Notei um breve olhar de surpresa em seu rosto. As ordens. Sua expressão era contida. Seus olhos pareciam ligeiramente confusos. Espero que esteja satisfatório. Ah, sim, está. Palavra de honra, nunca fiz uma refeição tão boa quanto esta em casa. Ele se recostou na cadeira. E onde é a sua casa? Ele perguntou. Sua voz era baixa, grave e muito agradável. Tentei não pensar nisso. Ah, é apenas uma pequena fazenda ao norte do condado de Wiltshire. Mas agora estou a caminho da casa da minha tia, onde ela vai me ensinar a ser uma dama, o que acho que vai ser muito melhor do que ordenhar vacas. Olhei para ele por sobre a borda do copo ao tomar outro gole. Vi seus lábios se contorcerem, mas não tive certeza. Então, a senhorita é uma leiteira? Sim, senhor. Quantas vacas a senhorita tem? Ele perguntou, um toque malicioso lampejando em seus olhos. Observei-o com cuidado. 4. O olhar me deixou curiosa. Como elas se chamam? Quem? Perguntei momentaneamente, pega desprevenida. As vacas. Ele olhou para mim suavemente. É certo que elas devem ter nomes? As pessoas davam nomes às vacas? Eu não fazia ideia.
É claro que elas têm nomes, que são... Vi um brilho inconfundível em seus olhos azuis. E naquele instante percebi, com um princípio de surpresa, que ele estava brincando comigo. Quando me olhou outra vez, seu rosto estava cuidadosamente inexpressivo. Os olhos pareciam inocentes demais. Ele estava brincando comigo, sem a menor dúvida. Bem, ele não sabia como eu era boa nesse jogo. Bessie, Daisy, Ginger e Annabelle, respondi friamente, desafiando-o com um olhar. Um ar de prazer perpassou seu rosto. E quando as ordenha, a senhorita canta para elas, não? Naturalmente. Inclinando-se em minha direção sobre a mesa, ele me olhou nos olhos e disse: Eu adoraria ouvi-la cantar o mesmo que canta para as vacas. Fiquei boquiaberta, homem mau, perverso. Hesitei, não muito certa, se eu conseguiria atender ao pedido. Mas então vi presunção em seu semblante. Ele achava que já tinha ganhado a disputa. Foi o que resolveu a questão. Mal sabendo o que estava fazendo, comecei a bater na mesa, com a mão enquanto cantava em voz baixa. Grandes vacas, tum, pedaços de carne, tum, seus olhos se arregalaram, dê-me leite, tum, quente e doce, tum. Parei abruptamente, franzindo os lábios assim que percebi o que acabara de cantar. O ridículo da situação me impressionou com grande força, e eu sabia que não poderia continuar sem rir. Nós nos entreolhamos, presos no impasse. Seus olhos brilhavam com graça, os lábios tremiam. Meu queixo tremeu, contra minha vontade. Um sorriso irrompeu de mim. Foi um barulho nada feminino. Ele jogou a cabeça para trás e rugiu uma gargalhada. Era a risada mais contagiante que eu já tinha ouvido. Juntei-me a ele espontaneamente e ri até minha garganta doer e as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Quando finalmente parei, senti uma tremenda sensação de libertação. Enxuguei o rosto com um guardanapo. Pedaços de carne. Ele riu. Eu estava improvisando, respondi. Ele balançou a cabeça e olhou para mim com admiração. Isso foi incrível. Obrigada, admiti com um sorriso. Ele retribuiu meu sorriso por um instante. Então, de repente, inclinou-se em minha direção por cima da mesa. Agora podemos ser amigos? Prendi a respiração. Eu queria ser amiga dele. Os olhos estavam iluminados e calorosos, sorrindo para os meus. Podemos. Então, como amigos, peço desculpas pelo meu comportamento de hoje mais cedo. Foi, além de grosseiro e imperdoável. Estou completamente envergonhado de mim mesmo por isso. Imploro que me perdoe. Sua sinceridade gritava em cada traço de seu rosto, cada entonação de suas palavras. Nunca esperei que meu insulto fosse atingi-lo tanto. Fiquei instantaneamente contrita. Claro, vou perdoá-lo se também me perdoar pela minha grosseria. Nunca deveria ter insinuado que o Senhor não era... Odiei repetir as palavras, percebendo agora como minha grosseria tinha sido chocante. Limpei a garganta, olhei para o meu prato. Um cavalheiro, concluí com a voz quase sumindo. Isso foi uma insinuação? Olhei para ele. Ele parecia ligeiramente divertido pelo comentário. Tinha uma sobrancelha arqueada. Sinto pena da pessoa que a senhorita decidir insultar.
Fiz uma careta e desviei o olhar para disfarçar meu constrangimento. Eu era parecida demais com vovó. Mas eu merecia a repreensão, e a senhorita teve razão em desferi-la. Como um cavalheiro, eu deveria ter vindo em seu auxílio, não importava que tipo de necessidade fosse. Se posso oferecer minha defesa, no entanto, devo esclarecer que minha grosseria não tinha nada a ver com a senhorita. Foi simplesmente resultado das circunstâncias desafiadoras desta tarde. Seu pedido, infelizmente, acabou sendo a gota d'água. Mas isso não é desculpa e sinto que contribuí para a sua angústia esta noite. Já não havia mais presunção nele, agora. Um homem precisava ser forte para compensar, para confessar o que ele confessara. Senti a honra de sua humildade e fiquei também estranhamente tocada por ela. Obrigada, murmurei. Eu não sabia mais o que dizer. Estava completamente desarmada. E fique sabendo, disse ele, reclinando-se na cadeira, por mais divertida que tenha sido a encenação, ninguém teria acreditado que a senhorita é uma leiteira. Meus dotes de interpretação são ruins, são tão ruins assim? Perguntei na defensiva. Eu não estava me referindo a seus dotes de interpretação. Um pequeno sorriso brincava em sua boca. Tentei decifrar o significado de suas palavras, mas não obtive sucesso. A curiosidade me perturbou, quando eu deveria não ter dado importância a seu comentário. Então, a que estava se referindo? Perguntei. A senhorita deve saber. Não, eu não sei. Fiquei francamente incomodada por sua recusa em se explicar. Muito bem. Em uma voz tão fria e indiferente como se estivesse criticando uma obra de arte, ele disse, começando por cima, sua fronte é marcada de inteligência, seu olhar é direto, suas feições são delicadas, sua pele é alva, a voz é refinada, seu discurso reflete educação. Ele parou de falar, até mesmo o jeito como a senhorita sustenta a cabeça é elegante. De repente senti-me dolorosamente envergonhada. Baixei os olhos, meu rosto pegava fogo. Ah, sim, ele disse baixinho, e há o seu pudor. Nenhuma leiteira ficaria ruborizada assim. Para meu extremo constrangimento, senti que estava ficando ainda mais vermelha, até a ponta das minhas orelhas latejarem de calor. Devo continuar? Ele perguntou com uma pitada de riso na voz. Não, é suficiente, obrigada. Minha avó teria ficado chocada de me ver naquele momento. Inepta nem começava a descrever como eu estava me sentindo. Então posso fazer algumas perguntas? Ele disse, tão educado, que tudo o que pude fazer foi assentir. Ele se levantou, caminhou ao redor da mesa e parou atrás da minha cadeira a fim de puxá-la para mim, quando fiz menção de me levantar. Apontando para duas poltronas viradas para a lareira, ele disse, creio que ficará mais confortável perto do fogo. Ele era atencioso. O crepitar do fogo nos deu as boas-vindas, assim que nos sentamos diante dele. Senti uma surpresa agradável, quando percebi que a poltrona era macia e confortável, e afundei nela, logo consciente de que estava me sentindo dolorida e cansada. Ele olhou para o fogo e, agora que estava mais próximo, aproveitei a oportunidade de estudá-lo com mais detalhes. De perfil, como estava, ele parecia juvenil, com a luz da lareira destacando suas belas feições, o nariz reto, a maciez da face, os leves cachos caindo sobre a testa. Mas a impressão era dissipada quando olhávamos diretamente para ele. Havia uma firmeza ao redor de sua boca.
e uma confiança nos olhos que o definiam como um homem que conhecia o seu lugar no mundo, um homem de autoridade. O cavalheiro, imaginei que deveria lhe assegurar o título. Caso ele se comportasse, perguntou: agora que concordamos que a senhorita não é uma leiteira, poderia me dizer quem é? Seu sorriso era tão amável, tão digno da minha confiança, que não hesitei em confiar nele. Senhorita Marianne Daventry. Sua expressão congelou, seus olhos se estreitaram quando ele me encarou intensamente. Senti-me analisada sob seu escrutínio. O que foi? Pareço pior à luz da lareira? Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Não, muito pelo contrário, é um prazer conhecê-la, senhorita Daventry. Ele retornou o olhar para o fogo e não disse mais nada. Esperei por um momento até ele terminar a apresentação. O senhor pretende me dizer seu nome? Ele hesitou, depois disse de forma muito educada: não, prefiro não dizer.